CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos ao CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães e um produto da comunicação da Câmara Municipal de Chapada. E hoje a gente recebe aqui com muita satisfação a vereadora de Cuiabá, Maísa Leão, e também a Suzy Belo, que é educadora aqui em Chapada dos Guimarães, e está coordenando um evento, gente, muito importante, que é a palestra Desmistificando o Autismo, conduzida pela Maísa. Sejam todas bem-vindas, que bom vocês estarem aqui. Obrigada, Catiana, muito feliz de estar aqui e de ver esse podcast tão lindo, a Câmara de Chapada saindo à frente. Está de parabéns a Câmara, é uma determinação do nosso presidente, o José Otávio, que a gente realmente amplie a comunicação, né? Faça podcast, tem o CâmaraCast, que é uma forma da gente aproximar a comunidade do cidadão. Aliás, desculpa, a Câmara de Chapada dos Guimarães do cidadão. Gente, então hoje o nosso tema aqui do podcast é realmente o autismo, né? Esse tema que nos últimos anos tem ficado mais presente na nossa sociedade. A gente sabe que antigamente não se falava sobre isso e isso inclusive atrapalhou a vivência de pessoas que têm essa condição, né? Foram às vezes ali colocadas de lado por não se entender o que estava se passando, né, Maísa? Fala um pouquinho pra gente. Com certeza, Catiana, eu posso dizer isso partindo da minha própria casa, né? O meu filho é autista e a gente levou 5 anos para fechar o diagnóstico, um diagnóstico que foi fechado na rede privada de saúde. Então eu tive acesso a todos os médicos possíveis, a todas as avaliações com fonoaudiólogos, com psicólogos, com fisioterapeutas, mas mesmo sendo filha de médicos, mesmo tendo convivido a vida inteira em postinho de saúde, sendo muito próxima da APAE e de pessoas com deficiência, quando eu via os sinais do meu filho, eu não reconhecia o autismo, porque a gente está falando de 11 anos atrás, quando ele tinha 4 anos, que ele começou a apresentar os sinais. O João apresentou sinais tardios, normalmente as crianças começam a apresentar os sinais logo nos primeiros meses, é possível já fechar um diagnóstico no primeiro ano de vida, e ele começou a apresentar com 4 anos. Então a falta de informação foi um dos fatores que atrasou e muito o fechamento do diagnóstico do meu filho. E atualmente, Suzy, eu sei que vocês também trabalham bastante isso aqui na escola. Vocês já conseguiram fazer, avaliar algum aluno, ver que ele é diferente, ter que encaminhar? Porque eu acredito também, né, Maísa, que essa identificação também acontece por meio da escola. Sim, desde que o aluno entra na escola, passado o período de adaptação, né, as professoras começam a observar que o comportamento, né, foge da criança da mesma idade. Então, eles solicitam a equipe, né, eu faço parte da equipe multiprofissional da secretaria, e a gente vai observar essa criança, conversar com a família para saber como que é em casa. Já aconteceu casos que a família não tinha percebido. A partir da nossa observação, né, a gente faz com todo cuidado, de não ser invasivo, porque tem pais que assustam, troca de escola, então assim, tem que ter muito cuidado, esse ponderado. Eu como psicóloga, a gente faz todo esse trabalho, conversa com a equipe gestora, e a gente tem esse período de observação. Se realmente, né, a gente percebe, tem algumas características que precisam de ser observadas, a gente faz a orientação. Se é rede pública, o que vai ser feito, né? Postinho mais próximo da casa, consulta com o pediatra, em Chapada funciona assim, e pede o encaminhamento para o SEM, que a gente tem o psiquiatra, tem o neuro e psicólogo que vai fazer também essa observação. Né? Aqueles pais falam, não, a gente tem convênio, então aí eles vão o caminho que o convênio oferece, né? Mas eu tive vários alunos que foram laudados depois dessa observação. Né? Às vezes já entrou no CMEI com 6 meses, eles já pedem para observar. Mas o que a gente tem um cuidado? Tem crianças que não têm convívio com outra criança. Tem família que não estimula também. Sim. Tem crianças que ficam muito em tela. Então, descartando... Tela de celular, televisão. Então, a gente percebe que alguns casos não era autista. Era essa questão da rotina. Da falta de estímulo. Da falta de estímulo e a socialização com outras crianças. Que às vezes veio até com a recomendação do pediatra para a mãe colocar na creche, para socializar, para interagir, para desenvolver, né?
não aconteceu dentro do esperado, aí a gente chama a família novamente, seria importante fazer um acompanhamento, fazer uma avaliação. Então, por tudo isso que a Suzy está falando, com uma experiência aí de décadas de trabalho na educação, a gente percebe, Maísa, a importância de se qualificar os profissionais da educação, que é o que você está vindo fazer aqui hoje também em Chapada, né, com essa palestra. Com certeza. Eu fui buscar, né, depois de muito ler, de passar por toda essa jornada, 5 anos para fechar o diagnóstico, estive em consultórios, inclusive de pediatras, que não reconheceram o autismo do meu filho, que é um autista bem clássico, né? O autista ele não tem cara, não é uma doença, é importante a gente falar isso para as pessoas, mas existem algumas características, né? Como os flaps com as mãos, os steams, balançar o corpinho, a hipotonia muscular, as questões de hiperfoco, a ecolalia, que é a repetição de palavras, o enfileiramento de brinquedos, a rigidez comportamental, vários sinais que o João Lucas carrega e ficam muito nítidos para quem é especialista, bate o olho nele e já sabe, ele passou batido. Então a gente entende que capacitar a educação já é o primeiro passo. Por quê? Porque quando a criança ela vai para a creche, quando ela vai, né, para o ensino ali dos primeiros anos da alfabetização, os professores precisam estar muito atentos, né, Suzy? A professora olha quase que assim, na creche é quase que uma professora por aluno, tá todo mundo ali em cima, vendo esse desenvolvimento. Então ela vai perceber o que muitas vezes a família não percebe, por N razões. Tem a razão da falta de experiência, né? Nem toda mãe é uma pedagoga, é uma educadora, é uma profissional da saúde, e por questões afetivas, emocionais. Muitas famílias, elas negam o diagnóstico no começo, como se, meu Deus, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, de repente se eu não vir, vai ficar tudo bem, é só uma fase. É só uma fase. Então, para a escola também, como a Suzy falou, é preciso muita sensibilidade, porque não é todo pai e toda mãe que está preparado para receber essa informação, existe um luto. Então, capacitar tanto os profissionais da educação quanto os profissionais da saúde, entendendo que tem gente que formou há 20 anos atrás, formou há 10 anos atrás, não teve uma aula de autismo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas né, eu fui fazer especialização em autismo, hoje eu tenho pós-graduação em TEA, TDAH e neurodiversidades, mas muito antes disso eu tive a vivência, a convivência com muitas crianças, muitas famílias, e eu já compreendo que nem todo profissional teve essa capacitação na faculdade. Então, cabe aos municípios, ao Estado, a todo mundo que está envolvido, continuar essa capacitação para que esse olhar clínico da escola e esse olhar clínico na unidade básica de saúde, ele não deixe passar nenhum autista, como acontece que a gente vê pessoas tendo diagnóstico só quando chega na faculdade, porque não consegue terminar o curso, ou quando um casamento acaba e aí a pessoa passa para um próximo casamento. E por que esse casamento acabou? Porque é uma pessoa difícil, porque é uma pessoa rígida, porque é uma pessoa que não sabe demonstrar afeto, e muitas vezes não é nada disso, é uma pessoa que está presa ali num diagnóstico que ela não teve ainda e não se compreende, não se desenvolveu. Certo, e a gente percebe, desculpa, aqui em Chapada, Suzy, tudo isso que a Maísa falou, vocês têm feito nessa qualificação com os professores. Ano passado a gente acompanhou algumas ações. O que tem sido planejado e o que já foi feito neste ano? Nós vamos às escolas para orientar as professoras da sala de curso. Até nós conhecemos a Maísa através do simpósio, do seminário, e a gente sempre ia junto com as professoras da sala de curso, porque elas tendo esse entendimento, ali elas têm essa dificuldade de acompanhar na escola, orientar, acompanhar os professores, né? E nós temos muitos pedagogos que, devido à demanda de alunos que nós já temos com o TEA, nós estamos com 44 alunos laudados, né? De 2014 para cá, vamos supor, com sala de recursos, a gente iniciou com 12 crianças. Já tem 44. 44 só autista, fora que tem TEA com TDAH, TEA com TOD, só TDAH, deficiência intelectual, nós temos 80 crianças, só do município, né? Da creche até o 5º ano. São bastante crianças, né, para a realidade habitacional. Então, nós estamos sempre nas escolas para orientar, e quando tem as crianças que precisam de ter acompanhante, que a gente chama de ADI ainda, a gente faz essa orientação, né? Conversa com a família,
Muitas vezes a gente consegue fazer reunião da mãe com a ADI, a professora e a coordenação, porque a mãe traz informações que são importantes, né? Mas aquelas crianças que ainda não são laudadas, a gente tem todo esse trabalho, que às vezes a mãe fala, como que ele não é normal? Aí ele faz tudo tranquilo em casa. Mas quando você começa a perguntar, brinca com o irmão, ele fica perto, não brinca junto. Aí ele gosta de enfileirar os carrinhos, ama ficar brincando, ou as cores, selecionando as cores. E quando vai, a senhora sai com ele no mercado? Não, me dá muito trabalho, eu não vou pro mercado. Aí já começa a perceber. Vai pra igreja, quando vai pra igreja que embaixo do banco, eu tenho que ficar do lado de fora. E aí a gente, com todo cuidado, falou, mãe, tem algumas características de uma criança que possa ter autismo. Mas a gente precisa que passe por um especialista, né? Nós já tivemos caso de funcionária nossa que já tinha sido ADI de aluno autista e ela não tinha percebido do filho. O envolvimento emocional, né? A escola me chamou e eu, com todo cuidado, conversei com ela. Ela ficou muito assim, ela chorou, né? E eu fiquei até assim, falei pra ela, mas primeiro você vai passar pelo especialista, né? E aí depois ela admitiu, ela falou, Suzy, eu já tinha percebido, mas eu não queria enxergar. Então agora ele tá laudado, tá bem, tá com acompanhamento, na escola tá desenvolvendo. Então a partir do momento que a família entende, que consegue o laudo, ou mesmo quando não consegue, nós temos vários alunos que são suspeitos, mas que a família já compreende, a escola, que a gente já vai fazendo um trabalho, orientando. Já atende diferente. Já tem um desenvolvimento. Né, que a gente orienta a família. Aqui na escola a gente vai trabalhar a rotina, então você tem que trabalhar em casa. A gente entrou, quantos alunos que chegou comendo só o arroz branco ou só miojo, já está participando de mais alimentos porque está com colega. Então a gente faz esse acompanhamento na sala. Nós ainda precisamos ampliar nossa rede de atendimento pela saúde. Né? Nós até fizemos um projeto junto com a equipe da saúde, tentando ampliar. Nós estamos nesse processo de conversa, né? Porque gera custo, precisa de emenda para a gente conseguir ampliar. Precisa de uma capacitação também. Assim, eu tenho falado muito com o atual governador e é um sonho que a gente precisa implementar, é que o Estado faça essa estadualização da capacitação. Porque pense que Chapada tem um orçamento limitado, né? E aí a gente esbarra nesse orçamento. Mas se o Estado contratar os melhores profissionais da área da saúde, os melhores profissionais da área da educação, para todos os anos a gente ter uma capacitação unificada, onde aqueles que não conseguirem se deslocar até Cuiabá possam entrar através do Zoom, através das plataformas digitais, assistir toda a rede de saúde, toda a rede de educação. A gente vai conseguir dar uma capacitação continuada e de um nível elevado. Né? Você me conheceu no IEBSES, né? No simpósio. Foi um simpósio que a gente estava ali com o Dr. Paulo Libera Lesso. Para Chapada trazer o Dr. Paulo Libera Lesso fica impossível, né? Porque não vai conseguir arcar com os custos e ter também a agenda. Agora, para o estado de Mato Grosso trazer, é muito mais possível. E aí a gente vai conseguir nivelar, né? Porque às vezes a escola hoje tá tudo na Suzy. Se a Suzy sai, o conhecimento vai embora. E então a gente vê isso tendo que ser recomeçado. Excelente projeto esse aí para o governador Otaviano Pivetta olhar com bastante cuidado. Muito carinho. Nós entramos em contato com o COPET, que é da SEDUC, né? Que é ligado, e eu conversei com o responsável, fiz essa solicitação. Falei, Chapada, né, o município, nós temos tanto professor da sala de curso, tantos professores que têm criança com autismo em sala, não só autismo, os outros, né, deficiências e transtorno. E eu falei, nem que seja online. A gente não vai conseguir trazer todos os professores. Mas online a gente consegue. Nós fizemos ofício, estamos aguardando resposta. Hoje mesmo eu mandei. Vai me contando. Hoje mesmo eu mandei um recadinho. Tá lembrando do ofício, né? Que eu quero a resposta. Porque eu falei isso com os professores da sala de curso. Quando a gente pode, faço parceria com a Prefeitura de Cuiabá. A formação, porque eu já fui funcionária de Cuiabá, aposentei, da sala de recursos, muitos anos lá, da Secretaria de Educação. Então eu fazia parceria com as meninas da equipe. Tem que fazer parceria. Eu ia, Benedito mandava com as professoras. E às vezes você consegue, né? Se a gente tem isso todos os anos, em datas específicas, você consegue, por exemplo, juntar os professores para assistirem junto, depois fazer uma roda de debate,
Dá para Amplia-se ampliar muito o assunto, né? Assim acontece com a Alfabetiza também. Eles fazem dessa Exatamente, forma, no mesmo formato do Alfabetiza MP. É a minha vontade, né? Mas vai então nós estamos acontecer. juntos. Nós vamos conseguir. A vontade, na luta, a vontade aqui é a mesma. Eu até cito como exemplo o Alfabetiza, porque o Alfabetiza mudou muitas coisas, nivelou, né? Porque você a gente tem cidades que tem 1.200 habitantes. A gente tem Ponte Branca tem menos de 3.000 habitantes. E que vai ter os problemas também de uma cidade grande. Iguais, e aí não vai ter orçamento. Isso mesmo. Então a gente precisa nivelar a equipe por deles cima. tem, a equipe Excelente que eles formam isso. vão para Cuiabá. Gente, hoje com a internet, né, fica tão mais fácil a gente fazer isso, inclusive na época da pandemia, né, ficou tantos cursos online, depois foi parando, mas é muito interessante realmente. Mas com tudo que vocês falaram relacionado às crianças, aos adultos, né, que possuem autismo, eu fiquei preocupada com os pais. Sim. Como que lida com toda essa situação, Maísa? Primeiro ponto é entender que 70% de quem cuida, né, do cuidador, do tutor da pessoa autista, são mães solo, arrimo de família. Então, não é muito raro você encontrar uma mãe adoecida, Sim. porque essa mãe, ela tem que sustentar a casa, não sei como, porque ela não consegue trabalhar, porque ela tem que levar esse filho para terapias, muitas vezes ele tá na escola, porém ele desregula, a escola liga, ela tem que buscar. Então, é uma rotina que você nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, porque hoje ele foi calmo, amanhã ele pode desregular e ter uma crise, e essa mãe, toda vez que ela tem a oportunidade de se cuidar, se tiver uma oportunidade para o filho ir no lugar dela, ela vai colocar o filho. E daí ela fica adoecida, muitas vezes sem se perceber adoecida. E essa mãe fica muito resistente também, porque às vezes a escola chama, quer propor, né, uma mudança que é positiva, mas essa mãe tá tão machucada que ela já chega na escola, olha, vocês não podem me chamar, e acaba ficando aquele conflito. Então, o que a gente precisa fazer de alguma forma com que essas mães vão para a terapia. Seja a terapia em grupo, a roda terapêutica, o acompanhamento especializado, para que essa mãe, no momento que ela consegue algo para o filho, não ficar sentada numa sala de espera ali, às vezes mexendo no celular, desanimada. A gente precisa ver a nutrição dessa mãe. Muitas vezes é uma mãe que não dorme, é uma mãe que não se alimenta direito. Então, assim, enquanto a gente não cuidar da saúde, eu falo materna em especial, porque 70% mãe solo, a gente não vai conseguir que essa criança evolua, porque se ela está numa casa onde a casa está disfuncional, a família está disfuncional, dificilmente ela vai responder à escola mais adequada que for e a terapia melhor que tiver. E aí, em contrapartida, a gente vai para esse cenário de terapias que ainda é muito escasso. A gente tem uma escassez muito grande. Então, se a gente tivesse a possibilidade dos centros especializados serem mais difundidos, Chapada ter centro especializado, Cuiabá ter vários, né? Porque hoje a gente acabou de inaugurar com pouquíssimas vagas. Se a gente conseguisse colocar todas essas crianças num atendimento de contraturno, isso ia aliviar para a escola, aliviar para essa mãe e ela ter a oportunidade também de se cuidar. É muito triste, né? Nós colocamos isso no projeto, né? Esse espaço de acolhimento para as mães, e isso que ela falou é real. Eu já tive mãe que me procurou e falou, Suzy, eu estou doente, estou depressiva, não consigo, porque realmente as crianças delas praticamente não dormem, não tem época que ela tem que trancar a geladeira com cadeado, porque eles passam a noite comendo. Muitos medicamentos dão compulsão alimentar. E aí os dois não podem ficar juntos no mesmo espaço, então ela falou, estou doente. Então, o que a gente faz? Encaminha, né? A gente tem a Academia da Saúde, falou, na Academia de Saúde tem algumas atividades, massoterapia, auriculoterapia, tem agora a arte-terapia, né, professor Brasil, e algumas atividades que a gente fala, vai lá, conversa com eles, né, explica a sua situação, tem a psicóloga da saúde para aquelas mães que não têm convênio, e sempre a gente faz essa roda de conversa. Eu sou também facilitadora do Círculo da Paz. Sim. Em alguns momentos a gente organiza, o Dr. Leonísio também faz. O fórum está sempre presente. A gente tem que falar isso, mandar um abraço também para o Dr. Leonísio, que é o defensor. Faz muita diferença. Então a gente faz nas escolas, né? Você participou da semana que a gente fez de violência e também trabalhou com essas mães de crianças atípicas que têm TDAH, porque realmente elas têm uma sobrecarga. Às vezes elas vão na secretaria só para conversar, ou na escola, chama a gente na só para alguém ouvir, né? Ou para professor da sala de curso, e a gente orienta as professoras. Se você perceber que a mãe está angustiada, né, deixa ela falar.
Às vezes ela fica... Deixa ela pôr pra fora. Fala. Teve mãe que falou, Suzy, faz dias que eu não durmo. Depois que a gente conversou, eu consegui dormir. Desabafou, né? Porque muitas vezes tem até o esposo, mas não sabe lidar. Não tem essa paciência. Não tem paciência, não quer escutar, já quer fugir do problema. Não tem paciência, então elas têm que cuidar da casa, às vezes tem que trabalhar fora. Tem as crianças. Às vezes não, geralmente, ela cuida da casa, ela trabalha fora. E aí elas adoecem. Faz tudo ao mesmo tempo. Muitas empreendem porque não consegue ser CLT. E aí, que hora que ela vai cuidar desse empreender? De madrugada, quando tá todo mundo que é a hora que ela tá dormindo. Mas, e com tudo isso que nós falamos, a gente já tá quase chegando no final, que a gente tem que ir pra palestra, e como nós tocamos aqui no nome do Dr. Leonísio, que é um grande parceiro aqui de Chapada, das ações educativas de saúde, eu queria saber também quais os direitos, né, dessa família que tem uma criança ou mesmo um adulto com uma condição de autismo. É muito importante a gente falar sobre isso para entender que hoje a gente teve uma mudança, né, na legislação das escolas. Hoje a gente tem o decreto 12.686. Esse decreto foi um grande avanço no sentido de que hoje não precisa ter um laudo fechado para que essa criança seja atendida no atendimento educacional especializado. Então aqui a gente já vê que a Suzy tem toda essa consciência, mas nem todo mundo sabe dessa informação. A criança tendo prejuízos, ela passa por uma avaliação da equipe multi da escola e ela já pode ser encaminhada para o atendimento educacional especializado. Outra coisa importante de ressaltar, o laudo de autismo ele é um laudo definitivo. Então, se em algum momento, né, você for numa unidade de saúde, numa unidade de educação que te pedirem renovação de laudo, isso não existe, porque o autismo é uma condição permanente. Então, a gente tem uma lei federal que protege para que o laudo seja um documento definitivo. A gente tem também a questão do acesso a terapias, que ainda infelizmente não é uma realidade para todas as pessoas autistas no nosso estado, mas a gente tem que ir construindo isso, porque também essa pessoa tem o direito a essa intervenção terapêutica, que não é necessariamente no CAPS. Muitos autistas são encaminhados para o CAPS, e a gente precisa entender que o autismo ele não é uma doença psíquica, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, quem que vai para o CAPS? Quem está com ideação suicida, com automutilação, com comorbidades associadas, como um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, uma doença psíquica associada. Aí sim. Então, se você tem um aluno autista, que a professora percebeu que está lá, com o braço todo cortado, está se automutilando, está em surto, né, agredindo, esse sim, ele vai para o CAPS, ele faz todo ali o tratamento dele, e aí depois que essa ideação, essa automutilação passa, o sofrimento psíquico passa, ele tem que ir para o CER, que é o Centro Especializado de Reabilitação. E assim, para finalizar, são muitos direitos, né? Venham para a palestra, mas assim, para finalizar, é importante também pedir para todo mundo fazer a carteirinha do autista. Porque o que acontece no nosso estado? Hoje, a CETASC faz a carteirinha pela Lei Romeu Mion, que é uma lei federal. Se ninguém fizer a carteirinha, achando, para que eu vou usar essa carteirinha? A gente não vai ter números. Então, quando a Suzy fala assim... A questão da acessibilidade, cobrar acessibilidade. Exatamente, quando a Suzy fala, Seduc, me ajuda. Aí a Seduc vai lá, vamos levantar quantos autistas tem em Chapada? Aí é um número irrisório. Então, a gente precisa incentivar as famílias. Faça a carteirinha do autista para a gente se tornar uma estatística mais próxima da realidade, para a gente ter orçamento e investimento. Muito bem, excelentes as colocações aqui da vereadora Maísa, que também tem muito conhecimento nessa área, principalmente de legislação. E você pode seguir também a Maísa no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Maísa? @Maísa Leão, Maísa com Y. Então, MAYSA Leão. Me dá um oizinho lá para eu saber que você me encontrou. Fala, olha, eu te vi lá no podcast da Câmara de Chapada, eu vou ficar tão feliz. Isso mesmo, e ali você vai encontrar várias informações relacionadas a esse tema e outros temas também, já que a Maísa é uma mulher muito atuante, inclusive defendendo outras mulheres. E a Suzy também tem um trabalho muito relevante aqui em nossa sociedade chapadense, trabalha na educação, promove palestras, encontros, violência contra a mulher, abuso sexual infantil, temas relacionados ao autismo, tudo isso é tratado aqui dentro das escolas municipais de Chapada com muito cuidado por meio da coordenação da educação, da qual a Suzy faz parte, a Amanda também, né? Vamos mandar um abraço para ela, né? A Amanda, tem a professora Lívia e, é claro, o professor Benedito, né? Coordenando todo esse trabalho aí sobre a liderança do prefeito de Chapada, Osmar Froner.
fala pra gente, Suzy, um último recadinho de como, caso uma mãe esteja sentindo uma dificuldade, né? Ela pode procurar você também? Sim, muitas mães vão na escola, geralmente a gente agenda e vai na escola. Quando não dá, né, ou a mãe prefere às vezes ir na secretaria, a gente atende, faz todo o encaminhamento, a gente diz o que realmente a Chapada já tem, né, porque tem famílias que vai mudar, vem pra cá. O marido foi transferido, já aconteceu algumas vezes de empresa, eu tenho 2 filhos autistas, o que Chapada oferece? Né? E a gente diz, por enquanto a gente oferece isso, a sala de recurso, tem o nosso acompanhamento, a saúde já tem, agora ampliou, né? Já estamos com 2 fono, tem a psicóloga que atende só as crianças, um psicólogo que atende zona rural que a gente não tinha. Que legal. Agora a gente tem um psicólogo que atende a zona rural. Que é o Pedro Ortega, né? É o Pedro Ortega. Mandar um abraço para ele também, gente. Pedro, A a Thaís. Diana conhece todo mundo. Que a Diana conhece. A Márcia que atende outra clientela adulta. E algumas crianças participam de algumas atividades da Academia de Saúde, Professor Brasil, Arte Terapia, a gente encaminha, tem mães que levam. E eu sempre converso com o Professor Brasil, né? Quanto faz resultado? Criança com TOD. Ali tem aluno nosso que foi com TEA, que foi pra lá, com TDAH, porque às vezes tem comorbidade, né? Junto. E tem dado resultado. Assim, eu mas falo a gente isso sabe na palestra, porque muitas vezes os pais, as famílias ficam correndo atrás da terapia, considerada aquela terapia tradicional, e aí não vai numa arte terapia que de repente está à disposição e que pode mudar a vida dessa criança. E o professor Brasil fala, Suzy, se tem alguma coisa específica que você quer falar da criança, você me passa, porque eu já vou ficar observando, né? E o quanto, através do esporte, porque a gente tem os projetos, né? Que através da Prefeitura de Educação desenvolve atletismo, futebol, tem balé. Olha, aqui Chapada tem muitas circo. atividades. Então, assim, e nós temos crianças com deficiência, sem deficiência, com transtorno, que participam das oficinas. E a gente tem visto muito resultado, né? A gente sabe que precisa de melhorar, mas nós estamos nesse caminho, buscando parceria. Benedito está sempre lá em Cuiabá, a equipe da pedagógica, né, Lívia, com a Catiúcia, tem essa preocupação, porque nós temos mais de 2.000 alunos. E a nossa população de Chapada, ela é em alguns pontos carentes, né? Então, a prefeitura tem feito um trabalho muito importante realmente com as famílias, com as crianças nessa condição, dando esse apoio. E eu quero ressaltar aqui novamente as atividades extra-classe que acontecem aqui em Chapada. Já é uma tradição, as oficinas de pintura, tem a Casa da Memória ali, que tem a Sala da Memória, que tem realizado muitos cursos. Então, Chapada tem esse lado, né, favorável para quem está aqui e precisa desse apoio. A gente vai ter que se despedir desse bate-papo, né? Tá tão bom, mas a gente tem que ir para a palestra agora, ali no salão da Igreja de Santana, né? Uma palestra carinhosamente organizada pela equipe da educação, aqui sobre a coordenação da Suzy, convidou a vereadora Maísa para compartilhar conhecimento com a gente. Vamos nos despedir, então? Muito obrigada, Catiana, muito obrigada, Suzy, por todo o acolhimento. Fiquei muito feliz de participar do podcast e me senti assim, mais chapadense nesse momento. Obrigada. Em nome da equipe da educação, eu agradeço, né, que nós estamos negociando desde o começo de abril, nós tivemos que fazer alteração na data, mas deu certo, né, porque nós já acompanhamos o trabalho, né, da Maísa e de outras pessoas que estão em luta, né? Sim. Que é uma conquista, a gente tem que estar cada dia conscientizando, eu acho que estudando, né, para a gente ter uma sociedade melhor. Mas, inclusive, eu tenho quase 30 anos de educação e a maior parte dentro da educação especial. Então, assim, eu não desisto, né? Eu tenho esperança que cada dia a gente vai ter uma sociedade mais inclusiva, a gente vai conseguir construir. Agradecer a Catiana, que ela está sempre conosco, né? Na divulgação dos eventos. E essa oportunidade, né, de conhecer, né, e nós convidamos as famílias também, o professor da sala de curso convida as famílias para as mães virem para conversar, é um bate-papo. Sim. Né, e agradecer esse espaço da mídia, que é muito importante. Então, gente, a gente que agradece, é claro, essas duas mulheres muito especiais aqui. A Maísa é uma referência aqui no estado, gente, nesse tema. Então, você pode procurar, você pode pedir auxílio a ela. Ela realmente conhece muito, ela busca a legislação e ela está ali. Se você tiver algum problema também, ela vai pegar a sua causa e vai te defender. E a Suzy tem essa experiência aqui de décadas na educação, tratando todos com muita sensibilidade, amor, carinho e respeito. E a gente agradece a você que está aqui assistindo,
assistindo, pede para que você compartilhe esse assunto, que a saúde pública é utilidade pública, está na nossa sociedade. E também te convido para o próximo Câmara Cast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães. Obrigada. Câmara Cast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal.